Gloire à Dieu. Glória a Deus. Dieu est bon et toujours fidèle, non? Deus é bom e sempre fiel. Je sais pas votre cœur, Eu não sei o coração de vocês, mais le mien, mas o meu il est tellement reconnaissant de tout ce que Dieu a fait pour nous, tá muito grato por tudo que Deus tem feito por de tout nós. ce que Dieu est en train de faire dans nos E vies. por tudo que Ele tem fazido nas nossas vidas. Toutes les délivrances qu'elle Dieu il a fait pour nous. Todas as libertações que Ele tem feito por nós. C'est ça qu'on doit penser tout le temps. É isso que nós devemos pensar todos os À la dias. fidélité de Dieu, Na fidelidade de Deus, à la bonté de Dieu, na bondade de Deus, que malgré toutes les situations qu'on traverse, que apesar de todas as situações que nous passamos, sommes là. a gente tá aqui. Peut-être on est en train de marcher comme ça, Talvez a gente tá se arrastando, mais on est là. mas a gente tá aqui. Là où le diable il voulait qu'on s'arrête, Aqui onde o diabo queria que a gente parasse, on arrive à avancer. a gente consegue andar. Parce que le Saint-Esprit est là. Porque o Espírito Santo está aqui. Et c'est vraiment... Parce que parfois on se dit, ben, est-ce qu'il est vraiment là? E às vezes a gente fala, nossa, será que o Espírito Santo está mesmo aqui? Parfois il y a des moments dans nos vies où on comprend rien, on ne le voit pas. Tem momentos nas nossas vidas que a gente não entende nada e a gente nem vê. Mais je vous dis qu'il est là. Mas eu asseguro pra vocês que Ele tá. Il est en vous. Ele está em vocês. Pourquoi? Parce que si vous êtes là encore debout aujourd'hui, Sabe por quê? Porque se você está em pé hoje, c'est par sa grâce et miséricorde. é pela graça e a misericórdia Ce dele. n'est pas par ta force, mais par la force à lui. Não é pela tua força, mas é pela força dele. Alors soyons reconnaissants. Então sejamos gratos. Soyons reconnaissants Sejamos gratos. parce qu'il est bon. Porque Ele é bom. Et sa bonté, elle dure à jamais. E a bondade dele dura pra sempre. Il n'y a pas de fin. Não tem fim. Il n'y a pas de fin. Não tem fim. Il n'a pas fini avec moi et avec toi. Ele não terminou conosco Il ainda. n'a pas dit le dernier mot Ele sur não cette disse- situation. Ele não disse a última palavra sobre essa situação. Le dernier mot, ça vient du Seigneur. A última palavra pertence ao Senhor. Ce n'est pas de l'ennemi. Não é o inimigo. Ça ne vient pas de toi. Não vem de ti. Peut-être t'as dit, moi, j'en peux plus, j'arrête. Talvez você falou, eu não aguento mais, eu paro. Qui t'a dit d'arrêter? Quem foi que te disse de parar? Dieu l'a dit, avance. Deus disse, anda. Keep walking. Continue Continue à à andar. marcher. Alléluia. Aleluia. Ne t'arrête pas. Não pare. La force dont toi, t'en as besoin aujourd'hui. A força que você precisa hoje, Tu dois puiser você deve pegar dans la présence de Dieu. na presença de Deus. Dans la prière. Na oração. T'as moins de force. Tem menos força? T'as plus de force. Você não tem força? Prie. Ore. C'est là que tu vas recevoir É aí que você vai receber la force dont tu as besoin. a força que você precisa. Mais ne t'arrête pas. Mas não pare. Ne t'arrête pas. Não pare. Avance. Ande. Amen. Amém. Alléluia. Dieu est bon. Deus é bom Et il est toujours bon. e Ele é sempre bom. On va y arriver. Vamos conseguir. On va donner suite à notre série du mois de juillet. Vamos dar continuidade à nossa série de julho, Mais surtout, on va donner suite à la deuxième partie du culte qu'on a commencé la semaine dernière. mas principalmente seguir a segunda parte do culto da semana passada. Le culte s'appelle Prophétise. O culto se chama Profetize. Amen. On a commencé, on a parlé la semaine dernière. Começamos e falamos semana passada. On a parlé du rôle du prophète que Diana a eu le plaisir de te raconter. Donc, je n'ai pas besoin de reparler. Falamos sobre o papel de um profeta e a Diana ela teve o prazer de contar tudo, então vocês estão lembrando de tudo. Amen. Et si vous n'avez pas regardé le culte, E se vocês não entenderam ainda, assistam de novo o culto. c'est ça? Oui, c'est ça. Il est disponible sur Internet. Ele Amen. está disponível na internet. Donc aujourd'hui, le premier culte, on a parlé du prophète, Então, no primeiro culto a gente falou sobre o profeta, du rôle du prophète. o que ele deve fazer. Et aujourd'hui, on va parler de la prophétie. E hoje vamos falar sobre as profecias. Et notre verset se trouve E o nosso versículo se encontra en Ézéchiel 37, 4 à 6, qu'il dit « Puis il m'a dit, prophétise sur ces eaux, tu leur annonceras, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Voici ce que dit le Seigneur. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Je vais faire entrer un esprit en vous, et vous vivrez. Je vous donnerai des nefs, je ferai pousser sur vous de la chair, je vous recouvrirai de peau, je mettrai un esprit en vous, et vous vivrez. Vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel. » Amém. Ezequiel 37, 4, 6 diz assim: Então ele me disse, profetize a estes ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor.
Assim diz o Senhor soberano a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vidas. Porém, tendões em vocês, farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porém, um espírito em vocês e vocês terão vida. Então saberão que eu sou o Senhor. Amen. Gloire à Dieu. Je crois que beaucoup d'entre nous, nous avons déjà entendu parler le mot prophétiser. Eu acredito que muitas de nós já ouvimos falar da palavra profetizar. Ou sinon, prophétise, je prophétise. Ou então a palavra eu profetizo, a frase. Je sais si quelqu'un d'entre vous a déjà entendu le mot, il a déjà parlé en prophétisant. Eu não sei se algum de vocês já profetizou ou já usou essa palavra. Amen. Mais qu'est-ce que signifie réellement le mot prophétiser? Mas o que significa a palavra profetizar? Et comment on peut l'employer? E como é que nós possamos usar? Amen. Donc prophétiser, c'est avoir la capacité de prononcer, Profetizar é a capacidade de poder pronunciar, de de déclarer declarar ou de chanter sur l'inspiration divine. Oui, parce que ou de cantar sobre a inspiração divina. oui, parce que la prophétie, ça peut être aussi un chant. Porque a profecia também pode ser um cântico. Amen. Donc Amen. comment on peut l'employer? E como podemos usá-la? Et si on va de prophétiser au nom de Dieu. E aqui vemos em profetizar no nome do Senhor. Donc le mot aussi prophétiser, ça signifie encourager, O nome profetizar também significa encorajar, enseigner, ensinar, refuter, recuar, reprendre, repreender, avertir, avisar, mais aussi réconforter quelqu'un. mas também reconfortar alguém. Donc prophétiser désigne l'action concrète de proclamer un message divin. A profetizar significa o fato de você proclamar uma mensagem divina. Amen. Donc ça ne dit jamais que c'est un message qui vient de l'homme. Não diz que é uma palavra que vem do homem, uma mensagem. C'est l'esprit qui révèle Mas é o Espírito que revela et le prophète il reçoit, e o profeta ele recebe, il interprète ele interpreta à partir du Saint-Esprit a partir do Espírito Santo et il parle de la volonté de Dieu. e ele fala da vontade de Deus. Bien qu'il parle aussi de la prédiction d'événements qui vont arriver, Mas eles também falam da predição de eventos que vão chegar, parce que ça fait partie de la prophétie. porque também isso faz parte da profecia. La plupart des événements qui parlent de la prophétie, A maioria dos eventos que falam de ou profecia des actes de prophétie, ou de je veux atos de dire, profecia, il met l'accent eles colocam um ponto importante sur la puissance de la proclamation de l'Esprit sobre o poder de proclamar o Espírito, qui vient pour ouvrir les cœurs, que vem para abrir os corações, pour exhorter exortar et encore une fois pour reconforter. e reconfortar mais uma vez. Donc ainsi la prophétie concerne l'application actuelle Então a profecia, no caso, é a aplicação atual de la vérité divine dans la vie d'une personne. da verdade divina na vida de uma pessoa. Donc de manière générale, on peut dire comme ça, De forma geral, la prophétie a profecia est une forme de communication é uma forma de comunicação entre le monde spirituel entre o mundo espiritual et les hommes. e os homens. Amen. Amém. Parce qu'on voit aussi d'autres religions Vemos também outras religiões qui sont guidées par des prophètes, que são guiadas por profetas. des différentes et des résident dans le fait qu'on le sait que ce n'est pas Dieu qui les révèle, notre Dieu qui les révèle, E nós sabemos que não é o nosso Deus que revela, mais c'est d'autres divinités, mas são outras divindades des divinités qui on le sait nous, que nós sabemos que essas divindades qu'il s'agit des démons. são demônios. Amen. Amém. Donc lorsque nous venons à Christ, Então, quando a gente chega para Cristo, beaucoup veulent continuer muitos querem continuar à faire ce qu'ils faisaient auparavant quand ils étaient dans les ténèbres. Eles querem continuar a fazer as mesmas coisas que faziam antes, quando estavam nas trevas. J'ai déjà donné des témoignages ici, E eu já dei vários testemunhos que aqui. moi, j'étais désespérée pour savoir mon avenir. E eu era desesperada para saber o meu futuro. Mais aussi, je regardais les horoscopes tous les jours. Eu olhava o horóscopo todos os dias. Qu'est-ce qu'il va dire pour moi aujourd'hui? O que é que vai dizer para mim hoje? Aussi, je voulais voir des voyances pour découvrir mon avenir. Eu também queria ver vidente para descobrir o meu futuro. Amen. Amém. Et combien de personnes je le connais vraiment E quantas pessoas eu conheço que
ils ont déjà vécu ça dans leur vie avant Christ. que foram pessoas que já conheceram isso na vida delas antes de Cristo, Mais aujourd'hui, quand elles sont en Christ, mas quando agora elas estão em Cristo, elles sont toujours dans cette recherche de découvrir leur futur. elas estão sempre nessa busca de descobrir o futuro. Et pour cela, elles peuvent essayer de parler, de demander à Dieu. E por causa disso, elas podem começar a pedir a Deus, Et c'est OK. e é ok. Mais elle peut aussi aller chercher dans les prophètes, dans les personnes pour découvrir son futur, son avenir. Só que elas também podem procurar profetas para saber o futuro. Et le problème, E o problema c'est que pour ces par ce désespoir de découvrir le futur, é que, induzido por essa vontade desesperada de saber o futuro, avec cette volonté de frapper à toutes les portes, com essa vontade desesperada de bater em todas as portas, elle peut franchir la mauvaise porte. ela pode acabar indo numa porta errada. Amen. Amém. Et je connais beaucoup de personnes E eu conheço muitas pessoas qui sont croyantes, que são cristãs, qui viennent à que l'église. vêm para a igreja, Comme elle a dit Diana ici, qu'on entend des voix, qu'on pense que c'est la voix de Dieu, mais que ce n'est pas. assim como disse a Diana no início, que a gente ouve voz pensando que é a voz de Deus, só que na real não é. Amen. Amen. Et aussi, on prend des décisions E tomamos também decisões par rapport à notre futur para o nosso futuro, en pensant que ça venait de Dieu. achando que vinha de Deus. On sort d'un endroit auquel on est, Saímos do lugar onde a gente está, on prend nos valises, pegamos nossas on malas, traverse l'océan, on va de l'autre côté, a gente vai para o outro lado do mundo, parce qu'on a envie d'aller. porque a gente quer ir. Et bien, peut-être que quelqu'un nous a parlé que c'était tellement bien d'aller de l'autre côté. E talvez alguém falou que era muito legal do outro lado. J'ai déjà entendu parler des histoires et des histoires. Eu já ouvi tantas histórias sobre Des isso. personnes qui ont changé leur vie à cause d'une prophétie qu'ils ont entendue. Pessoas que mudaram a vida delas completamente por causa de uma profecia que eles Et escutaram. à la fin, E no final, ces prophéties ne venaient même pas de Dieu. essas profecias nem vinham de Deus. Et là, la personne, elle était là, E a pessoa ficava avec plein de problèmes. cheia de problemas. Qu'est-ce que je fais maintenant? O que é que eu vou fazer? Donc, faites attention. Então, cuidado. Est-ce que je pense qu'il ne faut pas rechercher la prophétie? Será que eu tô pensando que eu preciso procurar a profecia? Et non, eu não précis. preciso procurar Pas a du tout. profecia. Je n'ai pas dit ça. Não falei Bien isso. sûr qu'on doit rechercher la prophétie. É claro que nós devemos procurar a profecia. Et on regarde ça dans le Nouveau Testament. E a gente vê isso no Novo Testamento. Paul, il consacre un chapitre entier E Paulo, ele consagra um capítulo inteiro en parlant de la prophétie. falando da profecia. C'est le chapitre en 1 Corinthiens, le chapitre 14. E isso se encontra em 1 Coríntios 14. J'ai pris juste un verset. Peguei só um versículo. Il le dit, 1 Corinthiens 14, 1, il le dit rechercher l'amour parce qu'il a dit que c'est plus important que tout. Amen. Ele falou para procurar o amor, porque é mais importante que tudo. Amém. Je peux entendre un amen? Amém. Gloire à Dieu. Aspirer aussi aux dons spirituels, mais surtout à la prophétie. Então, 1 Coríntios 14, 1 diz assim: sigam o amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente a profecia. Amen. Donc, dans ce chapitre, Paul, il exhorte les croyants Então, nesse capítulo, Paulo, ele exorta os cristãos à se consacrer aux dons spirituels. a se consagrar aos dons espirituais. Ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui distribue les dons spirituels. Então, é Deus ele mesmo que distribui todos os dons. Mais c'est à nous d'aller vers lui pour recevoir, demander ces dons. Mas somos nós que devemos ir perante a ele, pedir para receber esses dons. Donc, il inclut aussi la recherche du don de la prophétie, Então, ele está incluindo também o dom da profecia, qui aussi est accordé par le que Saint-Esprit também é dado pelo Espírito Santo à nous en tant que croyants para nós como cristãos, pour instruire et encourager les autres, son Église. para instruir e encorajar os outros, a igreja. Et je crois qu'aujourd'hui, surtout dans les derniers temps, E eu creio que hoje em dia, principalmente nos últimos tempos, plus que jamais, mais do que nunca, on a besoin du don de prophétie, a gente precisa do dom de profecia, qui c'est lié au don de discernement d'esprit. que está ligado com o dom de discernimento. Parce que je peux bien avoir le don de la prophétie Porque eu posso muito bem ter o dom da profecia, et je peux peut-être entendre quelqu'un qui parle en langue ici e eu posso talvez escutar alguém que fala em línguas aqui, ou quelqu'un qui vient me donner une parole à ou, moi ou alguém que vem me dar uma palavra para mim, en disant ainsi dit le Seigneur pour toi. falando assim diz o Senhor para você. Mais si je pas le discernement d'esprit, Só que se eu não tenho o discernimento, je veux accepter cette voix eu vou aceitar essa voz en étant la voix du Seigneur como se fosse a voz do Senhor, et que ce n'est pas la voix du Seigneur sendo que na verdade não é a voz et do que ça Senhor. va me
changer de chemin. Isso vai acabar me distorcendo do caminho. Donc aujourd'hui, plus que jamais, Então hoje, mais que nunca, on a besoin de chercher le don de prophétie, precisamos procurar o dom do Espírito. mais aussi ou bien profecia. le don de discernement. Mas também o dom do discernimento. Parce que malheureusement, je peux dire comme ça, Porque infelizmente, se eu posso falar assim, est qu'aujourd'hui, hoje et depuis quelques temps déjà, e há alguns tempos já, le don de prophétie il est mal utilisé. o dom de profecia é muito mal usado. Je sais pas, c'est parce qu'on a l'internet, on a plus de visibilité, on voit plus de choses, on est au courant de plus de choses. Eu não sei se é por causa da internet, que acaba que a gente vê mais coisas, a gente tem acesso a mais coisas. Donc on est tellement choqués. E a gente acaba sendo bem chocados. Et parfois c'est des personnes, c'est visible que ce n'est pas de Dieu que la personne elle parle. E às vezes é muito visível que não é Deus que tá falando. Oui, c'est ça. C'est pas Dieu qui parle. Donc finalement, comment on peut voir les personnes qui sont derrière ces hommes? E como é que a gente pode ver as pessoas que estão atrás desses homens? Parce qu'elles ont tellement soif d'entendre des bonnes paroles. Porque essas pessoas estão com tanta sede de ouvir palavras boas. Et on a vu la semaine dernière E a gente viu semana que passada le faux prophète, que o falso il profeta, nous dit ce qu'on veut entendre. ele diz o que a gente quer ouvir. Et finalement, comme elles n'ont pas le discernement d'esprit, E afinal, como essas pessoas não têm o discernimento do elles Espírito, suivent le faux prophète. elas acabam seguindo o falso profeta. Elles suivent le loup avec La peau de... la peau d'agneau. Elas acabam seguindo o lobo com pele de cordeiro. Et quand on parle de prophétie, E quando a gente fala de profecia, j'ai mis ici 3 groupes. eu coloquei 3 grupos. Le premier groupe, O primeiro, essayez de voir où vous trouvez. tentem achar onde é que vocês se encontram. Le premier groupe O primeiro grupo est celui qui passe tout son temps à prophétiser. é aquele grupo que passa o tempo todo profetizando. Vous connaissez les gens comme ça? Vocês conhecem pessoas assim? Comme s'ils donnaient des ordres à Dieu. Como se eles estivessem dando ordens a Deus. Je prophétise. Eu profetizo. Et encore disent au nom de Jésus. E eles ainda acrescentam em nome de Jesus. Je prophétise que mon chemin soit ouvert. Eu profetizo que o meu caminho estará aberto. Je prophétise une nouvelle voiture. Eu profetizo um novo carro. Je prophétise une famille. Eu profetizo uma família. Je prophétise un mari. Eu profetizo um marido. Et tout ce que vous voulez. E tudo que você quiser. Je prophétise un mari? Não. Não, calma. Donc, ce qui fait, c'est que les paroles, elles sortent de la bouche sans aucune crainte. E acaba que as palavras saem da boca sem nenhum temor. Car quel est le fondement de la prophétie? Porque qual é o fundamento da profecia? Qu'elle soit inspirée Que ela seja inspirada et soutenue e sustentada par Dieu. por Deus. Amen. Amém? Le même Dieu O mesmo Deus qui a inspiré la que parole inspirou a palavra est celui qui va accomplir la prophétie. é o que vai cumprir a profecia. Donc la prophétie, Então a profecia, écoutez bien, escutem bem, bien entendu, elle n'est jamais un désir humain, nunca é um desejo humano, mais c'est un désir divin. mas é um desejo divino, C'est un désir de Dieu. um desejo de Deus. Et avant que vous ne pensiez que je ne crois pas que Dieu, il peut ouvrir les chemins, E antes que vocês pensem que eu não acredito que Deus ele não pode, é capaz de, abrir um caminho, je crois que Dieu est capable de donner un mari, eu creio que Deus ele é capaz de dar um marido, eu também. une nouvelle voiture, Um novo carro, un Amém. Um appartement, apartamento, Amém. oh, une famille. Uma família, Amen. Eh, ma sœur. Oh, si bien une guérison. Também uma cura. Amen. Ça, c'est que je crois fermement qu'il est capable. E eu sei totalmente que ele é capaz. Il est capable de nous donner au-delà. E ele é capaz de dar além. Au-delà Além de ce que nous pensons, do que a gente pensa, imaginons, imagina, et il peut nous ele donner. pode nos dar. Ce n'est pas ça que je veux vous dire aujourd'hui. Só que não é isso que eu vou falar pra vocês hoje. Je ne dis pas qu'il ne va pas vous donner. Eu não tô falando que ele não vai vos dar. Amen. Amém. Il peut nous donner. Ele pode nos dar. Mais le gros problème, Só que o maior problema c'est que beaucoup de gens é que muitas pessoas prophétisent depuis un hôtel souillé. profetizam a partir de um altar sujo. Amen. Amém. Nous avons vu la semaine dernière Vimos semana passada que le véritable
prophète que o verdadeiro profeta est celui qui appelle le peuple é aquele que chama o povo à la repentance. a se arrepender. Est celui qui conduit le peuple vers la croix. É aquele que guia o povo para a cruz. Donc, en pensant à cela, Então, pensando nisso, il est inutile é inútil de prophétiser une nouvelle vie profetizar uma nova vida si on n'est pas détaché de l'ancienne. se você não está desligada da antiga. Et même si on ne veut pas. E mesmo se você não quer. Amen. Amém. Il est inutile de prophétiser des bénédictions É inútil profetizar bênçãos si on ne se libère pas des malédictions. se você não se liberta de maldições. Si on ne se libère pas des choses qui nous apportent la malédiction. Se a gente não se liberta das coisas que trazem maldição. Comme le péché. Como o pecado. Amen. Amém. Il est inutile de prophétiser ce qui est dans votre cœur. É inútil profetizar o que está no seu coração. Si ce qui est dans votre cœur Se o que está no seu coração n'est pas dans le cœur de Dieu. não está no coração de Deus. Ne Amém. perdez plus votre temps. Não percam mais seus tempos. Amen. Amém. La prophétie, elle est efficace A profecia ela só é eficaz lorsqu'elle vient du cœur de Dieu. quando ela vem do coração de Deus. Car le prophète, il va le chercher. Porque o profeta Le cœur vai de Dieu. buscar o coração de Deus. C'est pour ça que quelqu'un qui veut être utilisé par Dieu E é por isso que uma pessoa que quer ser usada por Deus, dans le don de la prophétie, no dom da profecia, il doit être un seul avec Dieu. deve ser com Deus. Il doit avoir cette faim et soif de la présence de Dieu. Deve ter fome e sede da presença de Deus. Parce que je veux le cœur de Dieu. Porque eu quero o coração de Deus. Je veux les pensées de Dieu. Eu quero os pensamentos de Je Deus. veux l'identité de Dieu. Eu quero a identidade de À un Deus. point Ao ponto que mon cœur, de que meu coração, il a les mêmes pensées, désirs de Dieu. ele tem os mesmos desejos que o de Deus. Au point que je prie aujourd'hui, Ao ponto que quando eu oro je hoje, prophétise aujourd'hui, eu profetizo je hoje, peux réussir parce que e eu vou conseguir por quê? ce qui est à l'intérieur de mon cœur, Porque o que está dentro do meu coração c'est le même qu'il y a dans le cœur de é a Dieu. mesma coisa que tem no coração de Deus. Amen. Amém. Donc il faut, Então precisamos, si vous voulez être un prophète, se você quer ser um profeta, si vous voulez parler des prophéties qui viennent de la part de se Dieu, você quer falar profecias que vêm de Deus, vous devez aimer la présence de Dieu. você deve amar a presença de Ça Deus. n'existe pas des prophètes E não existe um profeta qui ne passent pas du temps avec lui. que não passa tempo com Deus. Parce que j'ai besoin de rester dans la présence. Porque é preciso ficar na presença. J'ai besoin de connaître mon bien-aimé. É preciso conhecer o meu amado. Car il faut arriver à ce niveau de lui et moi, Porque precisamos chegar nesse nível de eu e ele nous sommes le même. sermos o mesmo. Un seul. Só um. Alléluia. Amém. Amen. Et on retrouve E encontramos cela dans la parole d'Ézéchiel. isso na palavra de Ezequiel. C'est le prophète, le peuple, O povo il était représenté par les ossements desséchés. era representado pelos ossos secos. Ils avaient abandonné Dieu Eles tinham abandonado a Deus pour suivre des faux dieux. para seguir falsos deuses Ils étaient livrés au désir de leur chair. e eles foram entregues para o desejo da carne Et c'est deles. pour cette raison E é por esse motivo que Dieu les a punis. que Deus castigou eles. Amen. Amen. Il les a livrés entre les mains de leurs ennemis. E ele entregou então eles na mão dos inimigos deles. Amen. Amém. Peut-être traversez-vous une période de deuil aujourd'hui. Talvez você está passando por um momento de luto hoje. Un problème de mort spirituelle Problema de morte espiritual dans votre vie. na sua vida. Et avez-vous envie peut-être de rendre Dieu responsable? E você talvez está com vontade de fazer com que Deus seja o culpado. Você tem vontade na verdade, você coloca a culpa em Deus. Amen. Amém. Mais comme dans cet exemple des Israélites, Mas como no exemplo dos israelitas, Dieu ne souhaite jamais que nous périssons. Deus ele não tem vontade que a gente Pereça. Sofra ou pereça. É. Ce que nous vivons est la conséquence O que nós vivemos é a consequência de nos choix. das nossas escolhas. C'est nous qui avons décidé le chemin à entreprendre. Fomos nós que decidimos o caminho aí. Et peut-être que Dieu t'a parlé plusieurs fois. E talvez Deus ele te falou de várias vezes. Peut-être Dieu l'a dit, reviens, t'as pas voulu. Ele te falou volte, você não quis. Peut-être Dieu t'a dit, viens parler avec moi, t'as pas voulu. Talvez ele falou vem falar comigo, você Il não t'a quis.
et insister E ele insistiu, você insistiu à prendre cette route. em tomar esse caminho. Amen. Amém. La volonté de Dieu A vontade de Deus est que chaque pécheur é que cada pecador dans le monde no entier, mundo inteiro, ces personnes qu'il a créées, as pessoas que ele criou, elles puissent se repentir que essas pessoas possam se et qu'elles arrepender puissent se retrouver la vie. e encontrar de novo a vida. Ce sont nos désirs E são os nossos desejos qui nous amènent en enfer que nos trazem para o inferno, et à la perdition na perdição et à la mort. e na morte. Dieu Deus n'envoie personne não leva ninguém, en enfer. não envia ninguém para o C'est inferno. nous qui décidons y aller. Somos nós que decidimos ir. Ça doit être clair dans notre esprit. Isso deve estar claro no nosso espírito. Nous avons le choix. Nós temos a escolha. La Bible dit que je vous donne le choix. A Bíblia diz que ele nos dá o livre-arbítrio, La vie a escolha da vida ou la mort. ou da morte. Et il nous dit choisissez la vie. E ele diz, pois então escolham a vida. Donc c'est à nous de décider. Então é a nós de decidir. Ce n'est pas Dieu qui nous envoie ou envoie les personnes en enfer. Não é Deus que nos envia ou envia as outras pessoas para o C'est inferno. nous qui décidons d'y aller. Somos nós que decidimos ir. Amen. Amém. Et comment on décide d'y aller? E como é que a gente decide ir para o En inferno? se livrant à des pratiques É se entregando a práticas qui déplaisent le Seigneur. que desagradam ao Senhor. Et comme il n'y a pas de repenti, E como não tem arrependimento, le châtiment est sabbat. o castigo cai. Donc dans ce contexte, E nesse contexto, le peuple, o povo il était vraiment dans l'humiliation, estava na humilhação, il était vraiment abattu estava abatido face à la ruine perante a ruína et finalement ils se sont repentis. e acabaram se arrependendo. Mais il était tellement, je ne veux pas dire blessés, mais ils étaient abattus. T'as dit quoi? Ouais, c'était complètement abattus. La souffrance, elle était tellement grande O sofrimento era tão grande qu'ils avaient perdu tout l'espoir. que eles tinham perdido todas as esperanças. L'esclavage, il était leur nouvelle réalité. A escravidão era a nova realidade Et deles ils se sentaient comme ils étaient morts, e eles sentiam como se eles estivessem mortos, comme ces os desséchés. como esses ossos secos. Et pour eux, c'était la fin. E para eles era o fim. Il n'y a plus d'espoir. Não havia mais esperança. Mais Dieu envoie le prophète Mas Deus ele envia o profeta pour apporter une parole d'espoir, para trazer palavra de esperança, pour apporter une parole de vie. para trazer uma palavra de vida. Bien que leur état était celui d'une morte déclarée, Apesar da realidade deles ser uma situação de morte que foi declarada, ils pouvaient encore retrouver l'espoir mas eles ainda podiam encontrar a esperança en Dieu, em Deus, non pas en lui, não neles, non pas dans leur force, não na força deles, non pas dans les pensées, não nos pensamentos, non pas dans les plans, não nos planos, mais en Dieu. mas em Deus. Lui seul Somente Ele peut nous ramener à la vie. pode nos trazer para a vida. Ainsi, tant qu'on n'a pas de repentance, Então, entanto que a gente não tem arrependimento, il n'y aura pas de renouveau. não vai ter um renovo. Amen. Amém. Il ne sert à rien, Não adianta de nada, nada, de proclamer une nouvelle voiture, de profetizar um novo carro, une maison, carro, un mariage, um casamento, une famille, uma un família, voyage. uma viagem, Amen. Si vous, oh, des bénédictions. ou bênçãos. Si vous persistez à vivre dans la désobéissance et dans la rébellion, Se você continua vivendo na desobediência e na rebelião, arrêtez. para. Amen. Amém. Ceux qui vivent ainsi, E os que vivem assim c'est des gens du monde. é gente do mundo. Vous avez déjà vu des livres qu'on a partout dans les librairies? Vocês já viram vários livros que tem nas livrarias? C'est qu'il y a des personnes, des coachs ou des personnes qui disent commencez à prophétiser, à parler des bonnes choses sur vos vies et ces bonnes choses elles vont retourner sur vous. A lei da atração. La loi de la loi, Manifestation, la loi de manifestation. c'est ça? Oui. Amen. Alors, Que tem uns livros que falam pra você profetizar, de alguns coaches que escrevem isso, que é pra você profetizar palavras boas pra sua vida que vai acontecer. A lei da atração. qui a déjà essayé? Quem tentou? Ça ne marche pas. Não funciona. Vous pouvez dépenser des milliers d'euros en livres, en cours. Você pode gastar milhares de euros em livros e cursos,
ne s'agit pas seulement de parler, Só que não adianta de nada só falar. mais parler depuis quel endroit? Só que falar de que lugar? Depuis l'obéissance, Tem que ser no lugar da obediência depuis le Seigneur. do Senhor. Et en plus, on parle avec le soutien de qui? E a gente está falando com o sustento de quem? Qui va soutenir toutes ces paroles? Quem vai sustentar todas essas palavras? Qui va soutenir tout ce désir-là de la voiture, de ça? Ben, Quem é que vai sustentar esse desejo do carro e de tudo? quoique, Se bem que ça peut y arriver. pode ser que aconteça. Et peut-être c'est le diable. Mas talvez é o diabo. Amen. Amém. Alors, je ne sais pas donc, dans quel monde vous voulez recevoir vos bénédictions. Eu não sei como é que vocês querem receber a bênção de você, Je vous laisse le choix. mas tá a escolha. Mais je vous dis, préférez quand même Mas eu vos aviso de preferir, né? chercher la vie. Buscar a vida. Amen. Amém. Donc, lorsque la prophétie, elle vient de Dieu, Então, quando a profecia ela vem de Deus, n'est pas une question de paroles choisies, não é uma questão de, não é uma preocupação de palavras escolhidas, mais des paroles déposées par le Père mas palavras depositadas no et qu'elles Pai aient été reçues. e que foram recebidas Et on a cru à ces paroles, e que foram, que a gente acreditou nessa palavra, sans douter pour les accomplissements, sem duvidar no cumprimento deles, on proclame. e proclamamos. Amen. Amém. C'est une question d'alignement. É uma questão de alinhamento. Il faut s'aligner notre cœur avec le cœur de E Dieu. nós devemos alinhar nosso coração com o de Deus. Si vous êtes dans la désobéissance, Se a gente está na desobediência, changez de camp. mude de campo. Venez de l'autre côté. Venha para o outro lado. Amen. Amém. Nous sommes peut-être nombreux face à des problèmes, des défis de nos vies. Somos muito na frente de problemas da vida. Et peut-être que celui qui est derrière, il traverse aujourd'hui, c'est différent de mien. E talvez o que o Éder está passando hoje é diferente do meu. Mais je pense que chacun d'entre nous, Só que cada de nós, soit on traverse une vallée des ossements séchés maintenant, ou atravessamos vale de ossos secos agora, ou on a déjà vient de sortir d'une vallée d'ossements desséchés. ou a gente acabou de sair de Là, le même endroit auquel Dieu il a conduit Ézéchiel. que é o mesmo lugar que Deus conduziu Ezequiel. Donc, en regardant votre vallée auquel vous traversez aujourd'hui, Então, olhando o vale que você está passando hoje, je ne sais pas quel domaine de votre vie vous traversez de la mort. não sei em qual área da sua vida que você está atravessando morte, Regardez le prophète olhe para o profeta Ézéchiel. Ezequiel. Aujourd'hui, vous êtes le prophète Ézéchiel. Hoje você é o profeta Ezequiel. Amen. Amen. Vous êtes le prophète dans cette vallée. Você é o profeta nesse vale. Dieu vous a conduit jusqu'à cette situation qu'elle vous traverse aujourd'hui, Deus te conduziu para essa situação que você se encontra hoje, non pas pour que vous soyez influencé par cet esprit de mort, não para que você seja influenciado por esse espírito de morte, à cet esprit de défaite, por esse espírito de de déroute, derrota, mais pour que vous soyez la vie et la victoire dans cette situation. mas para que você seja a vida e a vitória nessa situação. Amen. Amém. Donc, dès que je suis arrivée en Christ, E assim que eu cheguei em Cristo, j'ai compris rapidement eu entendi bem rápido que notre premier champ de bataille, c'est les pensées. que o nosso primeiro campo de batalha é a mente. Et c'est là que toute la bataille commence. E aí que a batalha toda começa. Et c'est comme ça dans la vie de tous les croyants. E é para todo mundo assim, todo cristão. On doit vraiment porter beaucoup de force, de persévérance A gente tem que ter muita perseverança e muita força pour vaincre toutes les pensées. para conseguir vencer esses pensamentos. Et depuis que je compris cela, E desde que eu entendi isso, une guerre a été menée uma guerra começou pour que mon esprit soit libéré. para que o meu espírito seja liberto. Mais au fil des années, Só que ao longo dos anos, je compris qu'il y a une autre... Il ne s'arrête jamais. nunca para, né? Porque eu entendi que tinha outro. J'ai compris qu'il y a une autre guerre faisant rage Tinha outra guerra que chegava. et que j'étais en train de la perdre. E eu tava perdendo ela. Et elle ne déroulait pas dans mon esprit, Só que essa não tava na minha cabeça, na minha mente, mais elle s'est déroulée mas ela se encontrava dans ma bouche. na minha boca. Amen. Amém. Vous êtes là? Vocês estão aqui? Amen. Mais comment ça peut arriver une bataille dans notre bouche? Como é que pode ter uma batalha na nossa boca? Quel est l'instrument du prophète? Qual é o instrumento do profeta? La bouche. A boca. La langue. A língua. Amen. Amen.
Et c'est là que nous trouvons le deuxième groupe. E aí que a gente encontra o segundo grupo. Le deuxième groupe, il est dans l'obéissance. O segundo grupo está na obediência. On a compris que le premier, il était dans la O désobéissance. primeiro estava na desobediência. Il prophétisait tout et rien ça marche. Ele profetizava um pouco de tudo e não funcionava nada. Et ce deuxième groupe-là, Só que esse segundo grupo, je l'ai divisé en deux. a gente dividiu em dois. Alors, le premier groupe, il est composé de ceux que, face à une situation difficile, E tem um primeiro grupo desse grupo aí que tá na frente de uma situação difícil. et ils se replient sur eux-mêmes. Ele se retrai. Ouais, voilà. Et se figent, ils ferment la bouche, ils boudent en fait. Ele fecha a boca, não fala nada e Ça t'a parlé, hein? ele se perde o Fica fio. emburrada, gente. fica Pra quem emburrada. fala português, mulher emburrada, tu conhece, né? Glória a Deus. Pois então. Pois é. Emburrado. Pois é. Avez-vous déjà vu quelqu'un comme ça? Você já viu alguém assim? Amém, né? Nice to meet you. Avec plaisir. Ravi de vous rencontrer. Oui. Amen. Moi, Bom te conhecer. moi j'étais comme ça aussi, hein. Je peux pas dire que à Victoria, hein. C'est vrai. Ela era assim também, ela não pode falar só de mim, não. Eu traduzi. D'accord. On continue. Avançons. Continuemos. Ils deviennent muets. Au lieu de prophétiser, ils ferment la bouche. Ele fica mudo ao invés de profetizar e de abrir a boca. Parfois, on ferme notre bouche Muitas vezes a gente fecha a nossa boca à cause du poids du péché. por causa do peso do pecado. Vous savez que le péché nous accable. Você sabe que o pecado, ele nos acaba? Eles nos derrotam. Derrota. Et ils nous laissent vraiment avec la tête basse. E nos deixa com a cabeça baixa. On n'a plus d'espoir. A gente não tem mais esperança. Et bien finalement, on se ferme. E no final a gente acaba se fechando. Et c'est ok, E, ok. ça se comprend. Dá pra entender. Mais parfois, nous nous repentons devant Dieu. Só que muitas vezes a gente se arrepende a Il Deus. nous pardonne. Ele nos perdoa. Mais malgré cela, Só que, apesar disso, nous restons dans cet état d'abattement. a gente continua abatido. Et pire encore, E pior ainda, nous restons a gente continua silencieux. calado, mudo. Amen. Amém. Donc ça, c'est un groupe. Isso é um grupo. Vous avez déjà retrouvé votre place là? Você encontrou seu lugar? Amen. Donc Amen. le deuxième groupe O segundo grupo est constitué de ceux qui écoutent la parole du Seigneur aussi. é daqueles que ouvem a palavra do Senhor também. Ceux qui, lorsque sont confrontés à une situation difficile, Só que quando eles estão confrontados a uma situação bem difícil, de mort, morte, de sécheresse, de seca, ils ouvrent la bouche. eles abrem a boca. Je connais beaucoup ici, hein? Eu conheço demais. Ah, menina. Mais ils ouvrent leur bouche, Só que eles abrem a boca non pas pour confirmer, ils ouvrent leur bouche pour confirmer la situation. pra confirmar a situação. Eles acabam abrindo a boca. Donc tu regardes la mort, Tu olha pra morte, tu regardes la difficulté, tu vê a dificuldade, ça marchera pas. não vai funcionar mesmo? J'étais sûre que ça ne marchait pas. Nossa, mas eu tinha certeza que não ia funcionar. C'est tellement... En plus, on rajoute le poids. E fala, é muito ainda, acrescenta um peso enorme. C'est tellement difficile. É muito difícil. Je n'arriverai jamais. Eu nunca vou On dirait que conseguir. fait un rap là. Personne n'a rien dit, donc je pense que ça a touché à tout le monde là. hein. Ninguém tá falando nada, então eu acredito que 99,9% des femmes. Então, se 99,9% das mulheres que se encontram, Oui, Qui? si personne l'a dit, ça consenti. Ils ont consenti. Amen. Donc au lieu de prophétiser la vie, ao invés de profetizar a vida, ils prophétisent la mort. acabam profetizando a morte. Je vois la mort Eu vejo a morte et je aide le malin. e eu ajudo o Satanás. C'est comme un ouvrier de Satan. E é como se você fosse um trabalhador de Satanás. C'est un prophète, Um profeta, non pas de Dieu, só que não de Deus, mais du diable. mas de Satanás. Amen. Amém. Ils ne disent pas ce que le Seigneur pense de la situation, E ele não fala o que o Senhor pensa da situação, mais ils sont totalement habitués à ce période d'esclavage só que ele tá tão acostumado nesse período de escravidão
Ils ont l'habitude Tá acostumado de penser ainsi, de pensar dessa de forma, parler de ainsi, falar dessa forma, où le diable les a conditionnés à cette situation d'oppression, onde o diabo deixou eles nessa situação de opressão, qu'ils ne parviennent pas à s'imaginer ailleurs, que na verdade eles acabam nem conseguindo imaginar fora disso, dans un lieu haut, num lugar alto, ou là où il est Jésus. lá onde está Cristo. Parce que vous êtes là avec Jésus, Porque nous você- sommes là avec Jésus. Porque nós estamos ali com Jesus. Et vous devez regarder cette situation de mort E você deve olhar para a situação de morte d'en haut, de cima, non pas face à face, não face a face, d'ici. mas de cima. Parce que Jésus, la Bible elle dit que Jésus il a été relevé de ténèbres. A Bíblia diz que De la Jesus ele mort. foi levantado da morte Il a été de retour e vers ele, le Père. e ele voltou ao Pai. Et nous sommes assis avec lui. E nós estamos sentados com ele. Il a vaincu la mort, Ele venceu a morte, le plus grand ennemi. o maior inimigo. Pourquoi que moi et toi, nous ne pouvons pas vaincre cette mort qui est devant nous? Por que eu e você nós não podemos vencer essa morte que está na nossa Si nous frente? sommes dans l'obéissance, Se nós estamos na si obediência, le Saint-Esprit habite en moi et en toi, se o Espírito Santo mora em mim e em você, on ne peut pas être influencé par cette mort que te fait peur maintenant. nós não podemos ser influenciados por esse medo, por essa morte que te faz medo. En fait, c'est comme si on prophétisait les paroles du diable. É como se a gente estivesse profetizando a palavra do diabo. Vous êtes déjà allé dans un cimetière? Vocês já foram para um En cemitério? tout cas, au Brésil, ici, je sais pas parce que c'est compliqué, c'est différent. No Brasil, talvez, porque aqui é bem difícil. Ici, au Brésil, No Brasil, il y a un trou. tem um buraco. Amen. Donc, on va mettre le cercueil Onde a gente coloca o caixão avec le mort. Hein? com um morto dentro. Amen. Et bien finalement, on jette la terre. E a gente joga a terra. Et après, on va mettre, je sais pas, un ciment pour cacher, pour fermer. E bota um cimento para esconder. C'est ce qu'on est en train de faire E o que a gente está fazendo? quand on ouvre notre bouche. Quando a gente abre a nossa boca Et on dit que ça ne marchera pas. e a gente fala que não vai Que conseguir, c'est difficile. que é difícil, Que je n'arriverai jamais de la que vie. eu nunca vou conseguir, nunca na C'est qu'on vida. est en train de mettre du sable, Você está colocando areia, du ciment cimento, pour sceller la tombe. para selar a La tumba. tombe. Il n'y a plus d'espoir. Não tem mais esperança. Amen. Amém. Nous devons rester vigilants contre notre façon de parler. A gente tem que vigiar com a nossa forma de falar. Amen. Amém. Parfois, il y a une chose aussi Muitas vezes tem alguma coisa, que, en tout cas, ça me parlait beaucoup e algo que falava muito comigo, parce que j'étais très drôle. porque eu era muito engraçada. Et donc, je parlais des choses en rigolant. E eu falava coisas, piadas, brincando. Et ben, vous le savez que quand on parle des choses en rigolant, Só que vocês sabiam que quando a gente fala as coisas, mesmo que seja brincando, les anges de diable os anjos do diabo, qui sont là autour de nous, que estão aqui ao nosso redor, ils prennent nos paroles, eles pegam essa palavra, même si on dit pour rigoler, mesmo se a gente tá falando ils brincando, s'en fichent si tu t'es entendu ele rigoler. não tá nem aí se tu tá brincando ou não. Il prend tes paroles Ele pega a tua qu'il palavra, t'a dit dans la rigolade, que tu falou brincando, il va retourner sur toi. e vai tomar pra cima de ti. Faites attention, s'il vous plaît. Cuidado, por favor. Qu'est-ce que vous parlez? O que é que vocês estão falando? Amen. Amém. Le troisième groupe alors. O terceiro grupo. Eh, Amém. c'est celui qui écoute ce que Dieu lui dit É aquele que ouve o que o Senhor fala et que parle e que fala selon ce qu'il pense. segundo o que ele pensa. Dieu. Deus. Amen. Amém. C'est nous. Oui. Amém. Jérémie 1:9-10, il nous dit, puis l'Éternel a tendu la main et on a touché ma bouche, avant d'ajouter, j'ai mis mes paroles dans ta bouche, vois, aujourd'hui, je te confie une responsabilité, attention, envers les nations et les royaumes, celle d'arracher et de démolir, de faire disparaître et de détruire, de construire et de planter. Amen. Jeremias 1:9-10 diz assim: O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: Agora ponho na sua boca as minhas palavras. Veja, hoje eu dou vocês a autoridade sobre as nações e reinos, para arrancar e despedaçar, para arruinar e derrubar, para edificar e plantar. Amen. Amém. Je pense que tout le monde connaît ce passage. Creio que todo mundo conhece essa passagem. C'est le fameux passage auquel Dieu l'appelle Jérémie. É a famosa passagem onde Deus ele chama Jeremias Et il est en train de parler de son appel de prophète. e tá começando a falar sobre o seu chamado de profeta. Et quand Dieu l'appelle Jérémie, E quando Deus ele chama Jeremias, il s'explique. ele explica. Non mais t'as pas compris.
acho que tu não entendeu. Je ne sais pas parler Eu nem sei falar. et je suis trop jeune pour exercer le ministère. E eu sou novo demais para exercer o ministério. Et la réponse de Dieu E a resposta de Deus fut un acte foi um ato. en touchant la bouche du prophète. Tocando a boca do profeta. Là où celui-ci il disait Aí onde ele dizia c'était l'obstacle pour sa vocation. que era o obstáculo para o chamado dele. Amém. Dieu a purifié la bouche de Jérémie. E Deus purificou a boca de Jeremias. Il l'a rendu apte. E fez com que ele tivesse apto Et il a déposé ses paroles. e depositou suas palavras. Parce que rien peut empêcher les plans de Dieu. Diana, elle a dit ça en plus. Porque nada pode impedir os planos de Deus. E a Diana disse isso hoje. Peut-être qu'aujourd'hui, vous se dites, écoute, je parle beaucoup, je parle des mauvaises choses, je dis des gros mots. Talvez hoje você está pensando, nossa, eu falo demais, eu falo até palavras feias, eu falo besteira. C'est pas grave. Não tem problema. Quand on vient à Dieu, Quando a gente chega para Deus, on va passer un processus a gente passa por um processo auquel il va nous restaurer, na qual ele nos restaura, auquel il va nous purifier, na qual ele nos purifica, il va nous rendre capables d'exercer le ministère na qual ele nos dá a capacidade para exercer o ministério qui lui-même, il a choisi pour toi. que ele escolheu para você. Il faut juste se rendre Só temos que nos render et d'accepter. e aceitar. Amen. Amém. Donc, c'est ce qu'il a fait avec Jérémie, E foi o que ele fez com Jeremias. c'est ce qu'il a fait avec Ézéchiel, Foi o que ele fez com Ezequiel, c'est ce qu'il a fait avec Ésaïe aussi, tant d'autres prophètes. que ele fez com Esaías e com tantos outros profetas. Et c'est ce qu'il veut faire avec nous. E é o que ele quer fazer conosco. Amen. Amém. C'est lui qui met des mots dans nos bouches. É ele que coloca palavras em nossas bocas. C'est lui qui met des paroles É ele que coloca palavras dans nos cœurs. nos nossos corações. On ne sait pas quoi A dire. gente não sabe o que falar. Mais il a dit le moment donné, Mas ele disse que no momento le moment oportuno, précis, no momento chegado, Dieu te donnera la parole. ele te dá a palavra. Amen. Amém. C'est celui qui met des mots. É aquele que entrega as palavras. Et on reçoit aussi des mots de Dieu E a gente recebe também palavras de Deus au moment qu'on va lire la parole de quando a Dieu. gente lê a Bíblia. Au moment qu'on va prier à Dieu. Quando a gente ora a Deus. C'est là en ce moment qu'on va être rempli des mots de Dieu. É nesse momento que a gente vai se encher das palavras de Deus. On va être rempli. Se encher. On va être rempli. Se encher. Pourquoi faire après? Mas pra fazer o que depois? Parce que parfois on est rempli de la parole. Só que muitas vezes, às vezes a gente pode ser cheio da On est palavra, rempli d'enseignement. cheio de ensino. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ce que Dieu te donne? Mas o que é que a gente faz com aquilo que Deus nos dá? Amen. Amém. Et quand on est rempli des paroles de Dieu, E quando a gente é cheio da palavra de Deus, on parle, falamos, on ouvre notre bouche abrimos nossas bocas et les paroles e as palavras se réalisent. acontecem. Parce que ce n'est pas quelque chose qui est venu de nous, Porque não é algo que veio de nós, mais c'est quelque chose qui est venu de Dieu. mas é algo que veio de Deus. Donc quand Dieu nous dit ici, Então, quando Deus ele fala il m'a aqui, donné le pouvoir de détruire. ele me deu o poder de destruir, Il nous a donné, ele nos deu, il t'a ele donné, te deu, t'as você l'autorité. tem autoridade, Dieu t'a donné, Deus te et deu, c'est à toi, e é et você, c'est à toi é você de détruire, que tem que de destruir. détruire le mal, Destruir o mal, de détruire le manque, destruir a falta, de détruire la mort, destruir a morte, de détruire le péché, destruir o pecado, les pensées. os pensamentos. C'est à toi. É você. Ce n'est pas moi, Não sou eu, ce n'est pas un autre não pasteur, é um outro pastor, ce n'est pas ton mari, não é teu marido. c'est toi. É só você. La responsabilité, A responsabilidade elle est à toi. é sua. Ne délègue pas cette responsabilité à une autre personne. Não dê essa responsabilidade para outra pessoa. Parce que ta vie, Porque a tua vida c'est à toi maintenant. te pertence Si hoje. tu connais la E vérité, se tu conhece a verdade, prends la vérité pega essa et verdade elle va te délivrer. e ela vai te libertar. Mais Amém. arrête de pointer le doigt aux autres. Mas pare de acusar e apontar o dedo para as outras pessoas. Et c'est à toi qui va se lever É você que vai se pour levantar détruire para destruir les plans de l'ennemi pour ta vie, os planos do inimigo para sua vida. les Amém. plans de l'ennemi pour ta famille. Os planos do inimigo para sua Peu família. Amém. importe, Tanto faz. peu importe Tanto faz. si tu vas à la mort,
Se você está vendo a morte, lève-toi dans cette place d'obéissance. se levanta nesse lugar de obediência. Avec autorité. Com autoridade. Avec assurance. Com a segurança. Dieu m'a donné Deus, Ele me deu l'autorité a autoridade pour détruire. para destruir. Maintenant, Agora, tu vas dans la prière, você vai na tu ouvres oração, ta bouche abre a et boca tu sors tout ce qu'il y a à l'intérieur de toi. e tu tira tudo que tem dentro de ti. Tout ce que tu as appris quand tu as lu la Bible. Tudo que tu aprendeu quando tu leu a Bíblia. Tout ce que tu as appris quand tu étais ici au culte. Tudo que tu aprendeu quando tu estava no culto. Tout ce que tu as appris quand tu étais dans la prière. Tudo que você aprendeu quando estava na Tu oração. prends cette vérité Você pega essa verdade et tu détruis. e tu destrói. Tu le jettes dans la tête du malin. Joga em cima da cabeça do inimigo. Amen. Amém. C'est à toi de le faire. É a você de fazer. C'est à toi de le faire. É você que tem que fazer. Amen. Amém. Il nous a donné l'autorité. Ele nos deu essa autoridade. Et on fait par la bouche. E a gente faz essa autoridade pela boca. Ce n'est pas que par les pensées. Não é somente pelos pensamentos. Je pense Eu penso que les plans de l'ennemi, pour moi, sont en train d'être détruits. Eu penso aí que os planos do inimigo estão sendo Non, destruídos. non, 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 non. Não. Le monde spirituel, O mundo espiritual, il marche par la foi. ele funciona pela voz. Quand Dieu a créé le monde, Quando Deus ele criou o mundo, il n'a pas pensé. ele não pensou. Il a parlé. Ele falou. C'était le son de la voix de Dieu Foi o som da voz de qui a Deus créé toutes choses. que criou tudo. Et c'est le son de ta voix E é o som da tua voz qui va tout détruire les choses du que malin. vai derrubar todas as coisas do inimigo. Et c'est le son de ta voix E é o som da tua qui va voz aussi construire des choses pour ta vie. que vai construir também coisas para sua vida. Amém. Alors ouvre ta bouche et parle. Então, ou abra sua boca e fale. Dieu il essaye juste de t'utiliser pour E toi-même. Deus ele está somente tentando fazer você se usar para você mesmo. Si tu vas à la mort, Se você vê morte, rappelle-toi, tu es comme Ézéchiel. lembre-te que você é como Ezequiel. J'ai l'esprit, Eu tenho o espírito. j'ai la vie. Eu tenho a vida. Jésus a vaincu la mort. Jesus venceu a morte. Qui tu es mort devant toi? Você é quem morte perante a mim. Qui tu es problème? Quem é você, problema? Qui tu es le manque? Quem é você, falta? Qui tu es la maladie? Quem é você, Qui tu doença? es devant moi? Quem é você na minha frente? Je suis loin de Dieu. Eu sou ungido de Deus. L'Esprit du Seigneur, il est sur O moi. Espírito de Deus está sobre Il mim. m'a oint. Ele me ungiu. Il t'a oint. Ele te ungiu Pour ouvrir ta bouche. para abrir a sua Pour boca, que tu puisses te délivrer para você se libertar les personnes qui sont autour de toi. e libertar as pessoas que estão ao seu Non lado. seulement toi, Não só você, mais aussi les personnes autour de toi. mas também o que estão ao seu redor. Alors ouvre ta bouche et Então, parle. abre sua boca e fale. J'ai cru, Eu criei, donc je parlais. então eu disse. Et parce que je parlais, Então, porque eu falei, cela s'est produit. isso aconteceu. Amen. Arrêtez de dire que vous croyez en Dieu Parem de falar que vocês acreditam em Deus et que vous croyez aussi dans ses promesses. e que vocês também acreditam nas promessas dele. Si vous ne mettez pas les enseignements pratiques, s'il Se, te plaît. se vocês Ne me não colo- fatiguez pas. se vocês não coloquem os ensinos em prática, não me cansem, por favor. Por favor, né? Comment fonctionne la prophétie? Como é que funciona a profecia? J'aime, vous savez que moi j'aime bien les images. Eu gosto muito de imagens. C'est plus clair dans mon esprit. Fica mais claro na minha cabeça. Parce qu'il y a tellement de choses ici que j'ai besoin Tem de tanta voir le coisa truc. que eu preciso ver. Donc j'apporte toujours une image pour que ce soit plus clair. Então eu sempre trago uma imagem para ser um pouco mais claro. Et j'étais en train d'étudier justement sur le cycle de la prophétie. E justamente eu estava estudando sobre o ciclo da profecia. Et je veux que vous soyez vraiment attentifs maintenant. E eu quero que vocês estejam bem atentos. Parce que c'est ça qui a changé ma vie. Porque foi isso que mudou minha vida. Et je sais que ça va te changer ta vie E eu aussi. creio que vai mudar a sua vida. Si tu écoutes cet enseignement, Se você escuta essa palavra, peut-être tu vas revoir après pour bien comprendre. talvez você veja depois de novo para entender Et bem. si tu mets en pratique, E se você pôr em prática, je suis sûre et certaine certeza que l'enfer, elle va regretter que o inferno vai se arrepender d'avoir mis la mort devant toi. de ter colocado morte na sua frente. Amen. Amém. Donc, je veux représenter la prophétie comme le cycle de l'eau. Eu vou apresentar para vocês a profecia como um ciclo da água. Tout le monde elle est à l'école, hein? Todo mundo foi para a escola, né? Tout le monde se rappelle du cycle. J'ai essayé de faire un petit peu comme ça, mais on va y arriver. Amen. Todo mundo lembra, né, do ciclo da água. Donc, on comprend que le cycle il comporte de 3 étapes. E a gente entende que o ciclo tem 3 etapas. La condensation, A condensação, les précipitations a precipitação et l'évaporation. e a evaporação. Amen. Amém.
Et je fais tout de suite, 3, le lien avec la Trinité. E eu fiz na mesma hora, eu liguei para a Trindade. Dieu le Père, Deus Pai, Dieu le Fils Deus Filho, et Dieu le Saint-Esprit. Deus Espírito Santo. Amen. Amém. Premièrement, on comprend que la puissance, elle vient d'en haut. Primeiramente, a gente entende que o poder vem de cima. Ézéchiel, comme tout autre prophète, Ezequiel, assim como todos os profetas, ils ont parlé au nom eles falaram no nome, de Dieu. ao nome de Jesus. De Amen. Deus. C'est donc Dieu qui soutient Então, Deus estava sustentando la prophétie. a profecia. Donc cette image, elle nous montre le cycle de l'eau. E essa imagem mostra o ciclo da água. Et tout commence au ciel, E tudo começa no céu, ici, aqui, au niveau des nuages. no nível das nuvens. Amen. Amém. Donc la première étape, c'est la condensation. A primeira etapa é a condensação. La condensation, elle est essentielle au cycle de l'eau E ela é essencial no ciclo da água, car elle permet la formation des nuages. porque ela permite a formação das nuvens. 1 Chronique 29, 11, 12, il dit à toi, Éternel, non, c'est pas compliqué là, sont la grandeur, la puissance et la splendeur, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est dans le ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, sont le règne et l'autorité suprême. C'est de toi qui viennent la richesse et l'honneur. Amen. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main qui sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir de tout agrandir et de tout fortifier. Amém. Amen. Amém. Crônicas 29, 11 e 12 diz assim: Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor. Amém. Pois tudo que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e todas dar força. Amen. Donc on comprend que ici, c'est Entendemos. vraiment la condensation, ça parle de Dieu, Entendemos que a condensação ela fala de Deus. de la puissance de Dieu le Père. Do poder de Deus, o Pai. C'est lui qui maintient toutes choses. É Ele que sustenta todas as coisas. C'est lui le créateur de l'univers. É o criador do universo. Il a créé par sa voix, Ele criou pela sua voz, par sa puissance. pelo seu poder, Et c'est lui qui le soutient aussi par, Yeah. par sa voix. e é Ele que sustenta pela sua voz. Amen. Amém. Donc on passe au deuxième, c'est les précipitations. Segundo é a precipitação. Amen. Et les précipitations sont l'eau des nuages Precipitação é a água das sous nuvens, forme de pluie, na forma de chuva, de grêle, de granizo, granizo ou de neige. ou de neve. Amen. Ici, nous tournons vers Jésus. E quando a gente se vira para Jesus, C'est celui qui est venu guérir, é aquele que veio curar, sauver, salvar, délivrer, libertar, bâtir un royaume construir um reino et détruire le royaume des ténèbres. e destruir o reino das trevas. Il est venu construire le royaume de Dieu. Ele veio construir o reino de Deus Il est venu pour détruire le royaume des e ténèbres. destruir o reino das trevas. Jésus est le Verbe, Jesus é o verbo, Logos, logos, la parole, a palavra, la parole de Dieu incarnée, a palavra de Deus est encarnada. essentielle à la création É essencial à criação et à la révélation divine. e à revelação divina. Jésus est la parole Jesus é a palavra qu'il est descendu du ciel vers la terre. que desceu do céu para a terra. Il est l'esprit de prophétie. Ele é o espírito de profecia. Amen. Amém. Hébreux 3, 1, 4, il nous dit ainsi donc, frères et sœurs saints, vous qui avez part à l'appel céleste, portez vos pensées sur l'apôtre et le grand prêtre de la foi que nous professons, Jésus-Christ. Il est resté fidèle à celui qui l'a établi, tout comme Moïse l'a été dans toute sa maison. En effet, il a été jugé digne d'une gloire supérieure à celle de Moïse, dans la mesure où celui qui a construit une maison reçoit plus d'honneur que la maison elle-même. Amen. Toute maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Amen. Hebreus 3, 4 diz assim: No passado, Deus falou muitas vezes de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas.
Mas nesses últimos dias nos falou por meio do Filho, Amen. a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Amen. O Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, e sustenta todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, pois é muito superior aos anjos e o nome que herdou também é superior ao deles. Amen. Donc ici, on le voit que dans les derniers jours, Dieu il nous a parlé au travers de Jésus-Christ. Vemos que nos últimos dias, Deus ele nos falou através de Jesus Cristo. Il est l'esprit de prophétie. Ele é o Espírito de profecia. Il est celui qui est descendu d'en haut, Ele é aquele que desceu de cima, le Dieu qui est descendu d'en o haut, Deus que desceu de cima comme une pluie, como uma chuva, qui est venu du ciel pour nous, que desceu do céu para nós, pour nous apporter para nos trazer la vie. vida. Amen. Amém. Maintenant, la troisième, c'est l'évaporation. A terceira é a evaporação. L'évaporation est le principal moyen par lequel l'eau passe de l'état liquide à l'état gazeux. A evaporação é o principal fator de que a água passa do estado líquido ao gasoso. Intégrons aussi le cycle de l'eau sous forme de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Reintegrando assim o ciclo de água sobre a forma de vapor. Vapor de água na atmosfera. Amém? Donc ici, je mis comme le rôle du Saint-Esprit. E aqui eu coloquei como sendo o papel do Espírito Santo. C'est lui qui porte ce que nous avons à dire à Dieu. É ele que leva o que a gente tem a falar para Deus. Romains 8, 26, 27, il nous dit de même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Et Dieu qui examine les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit, parce qu'il est en accord avec lui, qui intercède en faveur de ses saints. Amen. Romanos 8, 26, 27. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda o nosso coração conhece a mente do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Donc le Saint-Esprit est celui qui intercède. Então o Espírito Santo é aquele que intercede. C'est l'intermédiaire entre nous et le Père. É intermediário entre Deus e nós. Je ne sais pas pour vous, Eu não sei pra vocês, mais souvent quand je suis tellement fatiguée, mas muitas vezes quando eu tô muito cansada, je suis épuisée, eu tô exausta, au bout de mes forces, no fim das forças, je vais dans mon endroit de prière, eu vou no meu lugar secreto de oração, je dis rien, não falo nada. je fais que des gemissements. Eu só falo gemidos. Parfois, je n'ai même pas de mots à dire. Às vezes nem tenho palavras pra dizer. Parfois, je parle en langue. Às vezes eu falo em línguas. Et c'est exactement ce que le Saint-Esprit le fait. E é exatamente o que o Espírito Santo faz. Il reprend ce que tu n'arrives même pas à parler tellement la douleur elle est grande. Ele pega aquilo que a gente vem falando de tanto forte que é a dor. Parfois, la douleur est tellement grande qu'on n'arrive pas à parler. Às vezes a dor é tão grande que a gente não consegue nem falar. On fait juste pleurer. E a gente só chora. On fait juste murmurer. A gente só sussurra. Et c'est dans ce moment E é nesse momento que le Saint-Esprit, que o Espírito Santo il amène tout ce qu'il y a dans notre cœur traz tudo que tem no nosso coração directement dans le cœur de Dieu. diretamente pro coração de Deus. Et ça fait le cycle, et ça ferme le cycle. E isso acaba fechando o ciclo. Vous voyez? Vocês estão vendo? Et c'est vraiment dans ce moment E é exatamente nesse momento qu'on doit comprendre que a gente deve entender que parfois on n'a pas besoin de parler. que muitas vezes a gente não precisa falar. On a juste besoin de rester là, à cette place. A gente só precisa permanecer nesse lugar. Je n'ai pas grand-chose à dire. Não tem muita coisa pra Je falar. veux juste ta présence. Eu só quero sua presença. Je veux juste sentir que tu es là. Só quero sentir que tu tá aqui. That's it. E só isso. Et tá bon. Et c'est tout. E tá bom. Amen. On va finir par ce verset Vamos terminar com esse versículo que je pense que beaucoup d'entre nous connaissent. que eu creio que muitas pessoas dentre nós conhecem. Ésaïe 55, 10 à 11. La pluie et la neige descendent du ciel et elles ne retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans avoir fécondé et avoir fait germer les plantes, sans avoir fourni de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Et elle en va de même pour ma parole. C'est Dieu qui parle.
celle que sort de ma bouche, elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire. Amen. Ça, c'est l'esprit de la prophétie. Il remplit la mission que je lui ai confiée. Amen. Isaías 55, 10 a 11 diz assim: Como a chuva e a neve descem do céu e não voltam para eles céus, sem regar a terra e fazer brotar e florescer, para que ele produza semente para o semeador e pão para o que come. Amen. Assim ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual eu enviei. Vous voyez ici, on voit le cycle. E aqui vemos o ciclo. La parole, elle est venue du ciel, A palavra veio do céu, envoyée par Dieu, enviada por Deus, et elle ne retourne pas à lui e ela não volta a ele sans avoir accompli sa volonté. sem ter cumprido a vontade dele. Donc, je suis un prophète de Dieu. Então, se eu sou um profeta de Deus, Je suis en train de prophétiser ce que Dieu m'a dit de se prophétiser. eu estou profetizando o que Deus pediu para eu profetizar, Ça va y arriver. vai acontecer. Insiste. Insista. Ce n'est pas à toi d'arrêter de parler parce que tu ne vois pas la différence. Não é você que tem que parar de falar porque você não vê a diferença. Parfois, il faut du temps. Às vezes demanda tempo. Et Dieu le laisse tout cela E Deus ele deixa tudo pour nous isso travailler, para trabalhar conosco, pour travailler notre foi, para trabalhar nossa fé, pour travailler notre para persévérance. trabalhar nossa perseverança. Mais il a dit qu'il accomplit Mas ele disse que ele cumpriu ce qu'il désire. o que ele deseja. Il a envoyé la pluie, Ele envia a chuva, il a envoyé Jésus, ele enviou Jesus, la parole a vivante palavra viva pour accomplir. para cumprir. Et c'est à nous E são nós de prendre ça comme que vérité devemos tomar isso como verdade et vivre e viver cette vérité. essa verdade. Il y a un seul Dieu, E tem somente um un Deus, seul esprit só et Espírito une seule puissance e só poder qui agit de manière distincte. que age de forma distinta. La prophétie, elle est soutenue A profecia ela é sustentada par la puissance de Dieu pelo poder de Deus, qui agit par l'œuvre de Jésus-Christ. que age pela obra de Jesus Cristo. Le pain qui est descendu du O ciel, pão que desceu da terra, celui qui apporte la céu. vie, que trouxe a vida, celui qui apporte la guérison et la délivrance, que trouxe a libertação e a cura, mais aussi par l'œuvre du Saint-Esprit. mas também pela obra do Espírito Il nous Santo. fait maintenir dans la foi. Ele faz a gente permanecer na fé. Amen. Amém. Dans nos cœurs, afin que la parole de Dieu, É nosso coração, a fim E- que a palavra de Deus ele faz nos permanecer a palavra no nosso coração, porque cette parole qui a été déposée dans nos cœurs, para que essa palavra que foi declarada elle puisse no nosso trouver un coração terrain fertile encontre uma terra fértil et qu'elle porte des fruits. e que ela dê frutos. Et des Amém. fruits qui viennent glorifier le nom du Seigneur. E frutos que venham glorificar a Deus. Amen. Amém. Je crois que quand j'étais en train d'étudier tout cela, E quando eu estava estudando tudo isso, je dois demander pardon à Dieu. eu tive que pedir perdão a Deus. Parce que quand je suis arrivée à Christ, Porque quando eu cheguei a Cristo, j'ai vite compris les personnes qui prophétisaient sans cesse. eu rapidamente entendi que as pessoas que profetizavam sem cessar, Je voyais personnes vraiment avec la vie, comment je peux dire, complicado. dans le péché, Eu via pessoas com vida no pecado et qui prophétisaient, e que ficava profetizando. et qui parlaient beaucoup d'argent. Vous savez, il y avait beaucoup de... il y a une époque en arrière, il y avait beaucoup de gens qui parlaient de la prospérité dans les E églises. falavam muito de dinheiro. E só que teve uma época que falavam muito da prosperidade na igreja. Ah, je prophétise que je vais être riche, Eu profetizo que eu vou ser rico. que l'argent il va rentrer dans ma maison. Que o dinheiro vai entrar na minha casa. Et ça m'a rendu en Só colère. que isso me irava. Et ça a fermé mon cœur. E fechou meu coração. Donc pendant beaucoup de temps, Então, por muito tempo, je ne pouvais même pas entendre parler de ce mot prophétie. eu não podia nem escutar a palavra profecia. Juste ce que Dieu il me parle, E só o que Deus falava, il me dit, mais c'est justement quand tu vois quelque chose que ça ne va pas, e foi quando Deus ele me disse, quando você não vê algo que não tá funcionando, c'est pas pour cela que tu vas fermer ta bouche. não é por isso que você tem que fechar sua boca. Mais au contraire, Só que ao ne fais contrário, pas comme eux, não faça como mais eles. fais à partir de ma parole. Faz a partir da minha palavra. Fais à partir de cet endroit d'obéissance. Faz a partir desse lugar de obediência. Amen. Amém. Et je dois demander pardon à Dieu E eu tive que pedir perdão a Deus. parce que j'ai passé beaucoup de temps à passer à côté de la rivière, Porque eu passava muito tempo passando do lado do rio, do rio, sans me baigner. sem me banhar dentro. J'avais soif, Eu tinha sede, j'avais l'eau qui coulait à côté, tinha águas fluindo, je pouvais parler. eu podia falar, J'avais le don, eu tinha dom, mais je ne voulais pas. só que eu não queria. Parce que je pensais que Dieu n'était pas dans cette histoire de
prophétie. Porque eu pensava que Deus ele não estava nessa história de profecia. Jusqu'au moment que Dieu m'a amené à la repentance. Até que o momento que Deus ele me trouxe ao arrependimento Et il m'a dit une chose. e ele me disse algo. Il m'a dit, tout ce moment auquel tu étais aveuglé, E ele falou que em todo esse momento que você estava cego, il m'a dit, tu n'étais pas prête pour recevoir cette puissance. você não estava pronta para receber esse poder. Vous imaginez un enfant avec un esprit de prophétie? Você imagina uma criança com espírito de profecia? Qu'est-ce qu'il allait prophétiser? Imagina o que ele vai profetizar. Qu'est-ce qu'il allait détruire aussi? O que é que ele não ia destruir? Qu'est-ce qu'il allait demander? O que é que ele não ia pedir? Donc je compris qu'aujourd'hui, Então eu entendo que hoje je suis un peu plus mature dans la foi. eu sou mais madura na fé. Je suis apte à utiliser ce don Eu estou pronta para utilizar esse dom avec sagesse. com sabedoria. Et on va finir pour cela. E vamos terminar com isso. Et je veux vous demander de vous lever E eu quero pedir para vocês se levantarem, parce qu'on va prier. porque vamos orar. Parce que peut-être vous êtes dans la même situation que moi. E talvez você tá na mesma situação que eu me encontrava. Peut-être que vous avez la bouche fermée quand vous voyez la mort devant vous. Você ficava com a boca fechada, talvez, quando você via a morte. Ou peut-être que vous étiez le premier cas auquel vous prophétisez surtout, mais en étant dans la désobéissance. Ou talvez era o primeiro caso onde você profetizava tudo, só que você estava na desobediência. Ou finalement, vous étiez la personne auquel vous commencez à prophétiser au nom du diable en étant d'accord avec la mort. Ou talvez no terceiro caso, que era profetizando em acordo com o diabo sobre a morte. Mais Dieu nous appelle aujourd'hui Só que Deus ele nos traz hoje à regarder ces os desséchés qui sont devant nous. a olhar esses ossos secos na nossa frente. Je veux t'amener à ce moment. E eu quero te levar a esse momento. Oublie tout ce qui est à côté. Esquece tudo que está ao seu lado. Et concentre-toi sur cette mort qui est devant E toi. te concentra na frente dessa morte que está na sua frente. C'est quelle situation que tu trouves la mort aujourd'hui? Qual é a situação que encontra a morte na sua vida? C'est là où il y a l'incapacité, É aí onde tem a incapacidade, l'impossibilité, impossibilidade. celui qui est devant toi. Aquele está na sua frente. Maintenant, tu te demandes, Você se pergunta, dans quelle position tu es em aujourd'hui? que posição eu estou hoje? Est-ce que vous êtes dans l'obéissance? Será que você está na obediência? Ou est-ce que vous êtes dans la Ou désobéissance? será que você está na desobediência? Alors, si vous êtes dans la désobéissance, Então, se você está na je desobediência, vous invite à se repentir. eu te convido a se arrepender. Je t'invite à demander pardon à Dieu. Eu te convido a pedir perdão a Deus. Peut-être que tu ne connais pas Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Talvez você não conhece Jesus como seu Senhor e Salvador. Peut-être que tu connais, mais tu es éloigné de lui. E talvez que você conhece Ele, mas você se afastou dele. Je t'invite aujourd'hui E eu te convido hoje pour que tu puisses refaire cette alliance. para que você possa reafirmar essa aliança. Ou que tu puisses avoir cette alliance avec Dieu. Para que você possa ter essa aliança com En Deus. reconnaissant Jésus comme Seigneur et Sauveur. E reconhecendo Jesus como seu Senhor e Salvador. En te demandant pardon de tous tes péchés. Pedindo perdão por todos os seus Et pecados. sortant de cette place de désobéissance. E saindo desse lugar de Et desobediência. en revenant à cette place d'obéissance. E voltando para esse lugar de obediência. Et peut-être toi aussi, tu es dans l'obéissance. E talvez você esteja nessa Mais tu as obediência. laissé le diable utiliser ta langue. Só que você deixou o diabo usar a sua língua. Tu as laissé le diable utiliser ta bouche. Você deixou o diabo usar a sua boca. Soit pour la fermer, Ou para fechar, ou pour parler en accord avec lui. ou para falar em acordo com a palavra do diabo. Mais maintenant, Só que agora c'est le moment de se repentir é o momento de se arrepender et de dire, e de falar: je suis comme Ézéchiel, eu sou como Ezequiel, je suis comme Isaïe, eu sou como Isaías, comme Daniel, como Daniel, comme tant d'autres prophètes. como tantos profetas. Je suis comme les prophètes du Nouveau Testament Eu aussi. sou como os profetas do Novo Testamento. Et l'Esprit du Seigneur, il est en moi. E o Espírito de Deus está sobre mim. Et l'Esprit du Seigneur, il est en toi. E o Espírito de Deus está em você. L'Esprit de Dieu, il est en toi. E o Espírito de Deus está em Il você. faut que tu proclames ça jusqu'à que tu crois à cette vérité. Você deve proclamar essa verdade até você acreditar nela. Peut-être qu'il faut que tu parles ça toute la journée. Talvez você deve falar isso durante o dia todo. L'Esprit du Seigneur, il est sur O moi. Espírito de Deus está sobre mim. L'Esprit du Seigneur, il est sur O moi. Espírito do Senhor está sobre mim. Il m'a oint. Ele me ungiu. Il m'a choisi. Ele me escolheu. Peut-être que c'est un exercice que tu dois faire pendant toute cette semaine. E talvez seja um exercício que você deva praticar durante essa semana. De savoir qui tu es vraiment. De saber quem realmente você é.
qui tu es. C'est quoi ton identité? Saber qual é a sua identidade. Ton identité d'enfant. Saber qual é a sua identidade de filho. T'as l'autorité. Que você tem essa autoridade. Ne te laisse plus abattre par ces mensonges du diable. Não se deixar abalar por essas mentiras do diabo. Ne te laisse plus abattre pour cette situation qui est de mort que devant toi. Não se deixe mais abalar por essa situação de morte que está na sua Car frente. l'Esprit du Seigneur est sur toi. Porque o Espírito de Deus está sobre você. Le même Esprit qui était sur Jésus. O mesmo Espírito que estava sobre Jesus. Qui a vaincu la mort. Que venceu a morte. Qui a ressuscité Jésus. Que ressuscitou Jesus. Et qui peut aujourd'hui E que pode hoje ressusciter. ressuscitar. Peu importe la situation qui est en mort dans ta vie. Não importa a situação de morte da sua vida. Peu importe. Não importa. Dieu, il a appelé Ézéchiel. Deus, ele chamou Ezequiel. Dieu, il pourrait lui-même proclamer ces paroles. E Deus, ele podia ele mesmo proclamar essas palavras. Mais il a voulu l'aide d'Ézéchiel. Só que ele quis essa ajuda de Ezequiel. Et il veut ton aide aujourd'hui. E ele quer a tua ajuda hoje. Il veut t'utiliser. Ele quer te usar. Toi-même. Você mesmo. Non pas une autre personne. Não outra pessoa. Non pas Lise. Não a Lise. Ni un autre pasteur. Nem um outro pastor. Ni peu importe lequel. E tanto faz quem. Mais c'est toi. Mas ele quer usar você. Tu dois te mettre devant Dieu. Você tem que se colocar na Et frente de Deus. recevoir E receber ce don de prophétie. esse dom de profecia. Et commencer E começar à prophétiser a profetizar depuis cette place d'obéissance. a partir desse lugar de obediência. Car cette mort que tu le vois aujourd'hui, Porque essa morte que você vê hoje, ces ennemis que tu le vois aujourd'hui, esses inimigos que você vê hoje, ils sont anéantis au nom de Jésus. eles são aniquilados em nome de Jesus. Ils ont déjà été anéantis à la croix de Calvaire. Eles já foram aniquilados na cruz do Calvário. Mais maintenant, Mas hoje, par la foi, pela fé, crois cette vérité. acredite nessa verdade. Ouvre ta bouche Abra sua boca et prophétise. e profetize. Prophétise la vie. Profetize a vida. Prophétise la vie. Profetize a vida. Ta confession, A tua confessão elle va attirer le miracle. vai atrair o milagre. Vous allez obtenir ce que vous dites. Você vai ter o que você diz. Ce que vous dites, ça vient du corps de Dieu. Se o que você fala, fala dentro do coração de Deus. Vous allez obtenir non pas ce que vous pensez, Você vai obter não o que você pensa, mais ce que vous dites. mas o que você fala. Ce que vous dites vient du cœur de Dieu. E o que você fala vem do coração de Qu'on Deus. soit aligné avec le cœur de Dieu. Que estejamos alinhados com o coração de Deus. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Père, nous prions maintenant. Pai, nós oramos agora. Seigneur, je te dépose chaque personne qui est ici. Eu coloco, Pai, cada pessoa que está aqui. Seigneur, je te dépose chaque cœur qui est ici, Eu Seigneur. coloco cada coração que está aqui, Senhor. Seigneur, tu connais le chemin de chaque personne. Senhor, tu conhece o coração, o caminho de cada pessoa. Tu connais ce que les personnes y traversent aujourd'hui. Senhor, tu conhece todas as coisas que as pessoas estão passando Tu hoje. sais, Seigneur, les défis de leur vie, Tu Seigneur. sabe, Senhor, os desafios da vida delas. Seigneur, tu sais ce que le traverse comme intimidation. Tu sabe, Senhor, o que é que elas estão passando como intimidação. Tu sais là où est la mort. Tu sabe, Senhor, onde é que está a morte. Mais je veux que tu viennes te révéler à chacun de ces personnes ici. Mas eu te peço para que tu venha se revelar para cada pessoa aqui. Révèle-toi, Saint-Esprit. Revela-te, Espírito Santo. Parce qu'il n'y a que en toi Porque é somente em ti que nous pouvons vaincre cet esprit de mort. que nós podemos vencer esse espírito de morte. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Seigneur, viens se révéler. Senhor, vem se revelar. Viens se révéler qui ils sont, en Revelar toi. quem eles são em ti. Viens se révéler l'identité de chacun d'entre nous, Vem Seigneur. revelar a identidade de cada um de nós. Viens révéler l'autorité que tu nous as donnée. Vem revelar a autoridade que tu nos deu. Viens réveiller ceux qui sont en train de dormir, Vem Seigneur. acordar aqueles que estão dormindo. Viens donner la force à ceux qui sont fatigués. Vem dar força àqueles que estão cansados. Viens donner le courage, Seigneur, pour ouvrir la bouche, Seigneur. Vem dar coragem para abrir a boca, Senhor. Seigneur, ouvre la bouche de chacun d'entre nous. Abre a boca de cada um de nós. Qu'on soit alignés avec tes Que nós, paroles. que nós sejamos alinhados com a tua palavra. Oh Jésus. Senhor, Oh Jésus. Ne laisse plus ton peuple périr, Seigneur. não deixe o povo perecer. Seigneur, je t'en supplie. Eu te peço, Senhor. Viens dans chaque cœur maintenant. Vem em cada coração agora. Viens fortifier, donne parole d'espoir. Fortalecer, dando palavra de esperança. Qu'on puisse sortir d'ici, Que nós Seigneur. possamos sair daqui, Senhor. Avec l'espoir dans nos cœurs. Com a esperança no nosso coração. Et qu'on puisse aussi pratiquer tout ce qu'on a appris. E que a gente possa praticar tudo que a gente Qu'on puisse se aprendeu. rappeler de ce cycle de l'eau, Que a Seigneur. gente possa se lembrar desse ciclo da água. Le pouvoir, il est au ciel, Que o poder está no céu, entre tes mains. nas tuas mãos.
Et t'es descendu comme une pluie. E tu desceu como uma chuva. Jésus, Jesus, le pain de vie, o pão da vida, qu'il est venu pour nous. veio para nós. L'esprit de prophétie. O espírito de profecia. Mais aussi nous pouvons retourner, Seigneur, vers Dieu à travers de Saint-Esprit. Só que nós também podemos voltar para Deus através do Espírito Qu'on Santo. puisse rester dans ce cycle. Que nós possamos continuar nesse ciclo. Père, Pai, Fils Filho et Saint-Esprit. e Espírito Santo. Le même pouvoir, O mesmo poder il est en nous. está em nós. Au nom de Jésus, Em Seigneur. nome de Jesus, Senhor. Aide-nous à être des prophètes de Dieu. Ajuda-nos a ser profetas de Deus. Aide-nous à nous relever Ajuda-nos a nos levantar pour que ton nom soit glorifié, para que Père. o teu nome seja glorificado. Au nom de Jésus, nous Em prions. nome de Jesus nós oramos. Amen. Amém.